E agora, gente, vamos entrar na parte das integrais, das famosas integrais. A HP também funciona, resolve as integrais de um jeito muito simples, tá? Que eu vou explicar para vocês agora. Mas, primeiramente, vamos contextualizar também o que são as integrais. As integrais, como que surgiram as integrais? Elas surgiram da necessidade de se calcular áreas debaixo de curvas, né? Subcurvas. E qual foi o processo que os matemáticos fizeram? Foi subdividir esse intervalo, né, em espaços iguais e dividir em retângulos e somar as áreas desses retângulos. Tá certo? Deixa eu voltar aqui. E foi a partir do teorema fundamental do cálculo que eles conseguiram relacionar essa soma de áreas com as primitivas dessa função aqui, dessa função f de x. Tá certo? Que deu origem a esse cálculo aqui, a essa expressão. Mas é claro que com HP a gente não precisa se preocupar muito com isso, porque ela tanto calcula as primitivas, né, generalizadas, quanto também faz o cálculo da integral definida. Então vamos às integrais indefinidas primeiro, tá? O que a gente precisa fazer? Primeiro a gente vai desmarcar as opções no menu CAS. Por quê? Porque a calculadora ela também dá erro se você deixa marcada essas opções. Então, ó, primeiro, deixa eu apagar esse exemplo aqui que a gente já fez. Primeiro, ó, eu vou no menu CAS, eu vou desmarcar. Ó. Pronto. E aí, então, o que a gente faz? A gente precisa acessar o menu Calc pelo Equation Writer, tá certo? Que foi o que a gente fez, basicamente, com as integrais de primeira ordem, lembra? A gente acessou o menu Calc também. E no menu Calc, o que a gente tem que fazer? Apertar o Shift esquerda para acessar o menu Calc, né? Aperta o Shift esquerda, seleciona o 4 e depois a gente aperta nessa anotação aqui, tá? Eu vou fazer na calculadora para vocês verem. Então, primeiro a gente acessa o Equation, depois o Calc, e aí ó, a gente vai selecionar essa expressão aqui, pelo F6, que significa integral sob a variável x, tá certo? E aqui está o exemplo que eu vou fazer com vocês, tá bom? É o exemplo da integral indefinida de cosseno de x sobre seno de x. Então, ó, como está aqui no exemplo, o que a gente tem que fazer? Selecionar essa função integral em relação à variável x e digitar ali dentro dos parênteses a nossa função. Então, aqui eu vou colocar cosseno de x, seleciono o cosseno de x, porque por ele eu vou dividir seno de x. Tá? Seleciono tudo, dou um eval, e tá aí a expressão da nossa integral indefinida. É claro que, se vocês perceberem, a calculadora ela não soma com aquela constante generalizada, tá certo? Ela só dá o valor da primitiva. Então, é muito importante que vocês lembrem do valor da constante somando, tá? Mas é assim que a gente faz, que a gente calcula integrais indefinidas, tá? E a integral definida, como que a gente faz? A integral definida, ela tem um jeito específico de acessá-la. Como que a gente faz? Olha, vamos ver os passos aqui. A gente acessa o Equation Writer, certo? Que é novamente o Shift direita e as aspas simples, igual está exemplificado aqui. E aí, dentro do Equation, a gente aperta o Shift direita de novo, mais a tecla da tangente. Mas por que a gente tem que fazer isso?
Porque se vocês perceberem aqui, ó, na tecla da tangente, tem um símbolo aqui. Esse símbolo, em laranja, ele é a integral. Mas ele é a integral definida. Tá certo? E aí, se vocês procederem desse jeito, provavelmente vocês devem enxergar isso aqui na tela, que é a notação para a integral definida. E olha só, aqui embaixo você coloca o limite inferior, aqui em cima o limite superior, aqui no quadradinho você coloca a função que você quer integrar, e aqui nesse outro quadradinho do lado do D, do lado do diferencial, você coloca a sua variável, né? Portanto, vamos a um exemplo. Deixa eu pegar a calculadora. Eu vou selecionar isso aqui, eu vou dar um clear, para a gente começar de novo. Bom, a gente já está no equation, né? Igual do exemplo anterior. E dentro do equation, a gente vai apertar Shift direita, a tecla da tangente, e aqui aparece a integral definida. No nosso exemplo, aqui eu esqueci de trocar, mas considerem π sobre 16, tá? Aqui no nosso exemplo, a gente vai colocar como limite inferior o zero, limite superior π sobre 16, que é π dividido por 16. E a nossa função vai ser tangente de 4 vezes o x ao quadrado. E aqui dx. Tá certo? Aqui a gente seleciona tudo, dá um eval, e dá essa expressão aqui que deveria estar simplificada, mas ele não simplificou. Talvez aqui eu selecionei o método aproximado. Deixa eu ver aqui. Deixa eu acessar o... Onde está? Aqui. Não. Que estranho, era para ele ter aproximado. Mas, enfim, deve ser alguma configuração de aproximado que eu não acessei. Deixa eu ver. Seleciona tudo, dá um clear. Deve ser alguma expressão numérica que eu não coloquei. Mas, enfim. O resultado, gente, é para dar esse aqui, tá? Depois eu confiro no final para ver o que eu fiz de errado. Só para a gente não consumir muito tempo. E para fazer as integrais múltiplas, o que a gente tem que fazer? Basicamente é a mesma coisa. Só que dentro desse quadradinho aqui, lembra? A gente tem que colocar mais uma integral definida, tá? Ou seja, o que a gente tem que fazer? Aqui no Equation Writer, a gente coloca uma integral. E naquele quadradinho central, a gente vai ter que colocar outra integral, que é o Shift direita e essa tecla da tangente. E aqui a gente tem uma integral múltipla. Tá certo? E basicamente é assim que a gente faz o cálculo de integrais múltiplas. Aqui está um exemplinho, tá? Se vocês quiserem fazer depois. Tá? Mas basicamente é isso. Eu posso falar um pouquinho do erro que eu tinha cometido. Em questão a aproximação, né, da integral definida, gente. Então, eu até peço perdão pelo erro, eu vou compartilhar rapidinho o que foi que eu tinha esquecido, na verdade, né, de fazer. Vou compartilhar aqui. Pronto. Olha só. Vejam que aqui a gente está no exemplo já de novo. E o que foi que eu tinha esquecido de fazer? Seguinte, como a gente estava tratando das integrais indefinidas, eu tinha esquecido de mudar as configurações do mode.
é óbvio, né? Porque se o nosso resultado não deu aproximado, quer dizer que a gente esqueceu de marcar a opção da aproximação numérica, né? Então a gente vem aqui, ó, no menu CAS, e aí, ó, isso aqui tudo estava desmarcado, né? Porque eu havia desmarcado tudo isso para fazer as integrais indefinidas. Só que a gente tem que marcar para obter o resultado numérico aproximado e com essas opções aqui também, que são adicionais, tá certo? Eu recomendo que a gente marque. Dá um OK, e agora sim o resultado vai dar tudo certo, né? Eu já inseri a equação no equation, né? Ela já está aqui na nossa pilha do modo RPN, e agora é só dar um eval, ó, que o resultado, enfim, deu ao desenho. Então era basicamente isso. Então já deixa como aviso também, né? Eu peço perdão novamente pelo meu erro, mas a gente já deixa como aviso que se você quiser respostas, né, resultados numéricos e aproximados, lembrem de marcar no menu, tá certo? Então, só ratificando aí o erro que eu tinha cometido, tá?